Sejam muito bem-vindos ao À Conversa Com, do Técnico Debate Club, uma rubrica que pretende trazer conversas com as personalidades dos mais diversos setores. Estamos aqui hoje para mais um episódio da edição especial Histórias de Abril, onde ouvimos em primeira pessoa quem viveu e fez a Revolução dos Cravos. O nosso convidado de hoje é o Capitão de Mar e Guerra Mário Simões Teles, oficial da Marinha com formação em Engenharia Hidrográfica e uma longa carreira cívica e militar. Natural de Coimbra, participou ativamente na preparação do 25 de Abril, tendo integrado o movimento democrático da Marinha e acolhido na sua própria casa uma das reuniões decisivas do movimento das Forças Armadas antes da Revolução. Contribuiu ativamente na redação do documento final do programa do movimento das Forças Armadas e desde então tem sido uma voz ativa na defesa da memória democrática e dos valores de Abril. Muito obrigada pela disponibilidade, Sr. Comandante, e por ter aceito o nosso convite. É um enorme prazer poder contar com a sua presença. O Sr. Comandante Simões Teles teve uma formação pessoal marcada pela oposição ao Estado Novo, com um avô preso pela PIDE e ligações familiares a figuras antifascistas, como Mário Sacramento, que memória e guarda do ambiente político e social da sua juventude. Já se falava em casa em resistência ao regime? Sim, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela apresentação. Vou fazer uma pequena, não é correção, longe disso, é um pequeno comentário. De facto, eu fui nascer a Coimbra, porque era um bebé muito pesado, e fui nascer à maternidade, mas na realidade eu costumo dizer que sou oriundo de Ilhavo. Toda a família é de Ilhavo. A minha irmã, que é mais nova, 4 anos, nasceu em Ilhavo de Parteira. Portanto, eu, pela ordem natural das coisas, teria também nascido em Ilha. Só que, enfim, circunstâncias que já referi fizeram que tivesse que nascer à maternidade de Coimbra, porque nessa altura a maior parte dos bebés nasciam em casa de parteira, não é verdade? Portanto, muito obrigado. Sim, de facto, sim, na família não se era propriamente militante contra o regime, mas era-se contra o regime. Isto é, as ideias eram todas as opostas ao regime salazarista. Não havia propriamente uma militância. Dávamos, era com pessoas, havia uma roda de amigos, de amigos lá em casa, dos pais, que eram de facto militantes, nomeadamente, como já referiu, o Dr. Mário Sacramento, que volta e meia era preso pela PIDE, e a quem a família, juntamente com outras famílias, estavam apoio quando ele era preso. Portanto, não só se prestavam apoio à família dele, não é? E os dois filhos, uma ainda é viva, o mais velho até já morreu, eram nossos companheiros, eram nossos amigos de infância, não é? Não só o Dr. Mário Sacramento, como, por exemplo, como outros, por exemplo, o Sr. José Gouveia, o Sr. José Gouveia, também de Aveiro, eh, quem era militante contra o regime da família, digamos, mas não próprio. Era, de facto, o avô Joaquim Batista, mas era em termos republicanos. Há que distinguir na oposição, que depois se veio a revelar até com divisões nos congressos republicanos de Aveiro, houve três, em 59, em 57, em 69 e em 73. A facção republicana, por exemplo, sempre defendeu a permanência das colónias, contrariamente à oposição mais aguerrida, à oposição mais moderna, digamos, que já defendia exatamente a independência das colónias. Portanto, esse avô era uma oposição republicana, mas não deixava de ser oposição ao regime. E também esteve preso em Coimbra, embora poucos meses. Então, e como surgiu o contacto com os primeiros círculos da oposição dentro da Marinha e como começou a sua participação no movimento democrático da Marinha? Bom, foi cerca de. Eu fiz uma comissão em Moçambique de 1966 a 1968, 2 anos e meio, e depois estive cá cerca de um ano e pouco, e fiz outra comissão em Angola, também outros 2 anos, de 1969 a 1971. Comissões de serviço. Já nesse intervalo, quando regressei de Moçambique,
nesse intervalo já se estabeleceram, já estabeleci os primeiros contactos com os camaradas da Marinha que andavam já, enfim, a conspirar. Vamos pôr isto nestes termos. E desses camaradas eu distingo dois, porque são aqueles ao grupo dos quais vim a pertencer, que é o almirante, o que é hoje o almirante Martins Guerreiro, e o comandante Almada Contreras, que faleceu recentemente, agora em dezembro último. Portanto, habitávamos aqui na linha do Estoril, Martins Guerreiro em Algés e o Almada Contreras na Parede, eu em Carcavelos, na altura, e, portanto, eu ingressei nesse grupo deles. E eles eram mais antigos do que eu. Portanto, nas Forças Armadas, ser mais antigo é ser mais velho, não é? É ter cursos, ter frequentado cursos à frente. O Almada com dois cursos à frente, o Martins Guerreiro, três cursos à frente. Portanto, eu ingressei nessa altura, mesmo ainda antes de ir para a Comissão de Angola. Quando vim de Angola em 71, isso então foi continuamente. Aí é que foi o maior contacto. Portanto, o principal contacto foi com eles dois, que foram dois dos principais dirigentes do movimento democrático da Marinha. Dois dos principais, eu direi até que foram mesmo os principais. Dias antes da Revolução, mais concretamente no dia 22 de Abril, acolheu na sua casa em Carcavelos uma reunião decisiva do movimento das Forças Armadas. Que temas críticos foram discutidos nessa noite? Sentia-se confiança no sucesso da operação ou ainda havia algumas dúvidas ou receios? Sim, de facto, nessa casa que eu vivia na altura em Carcavelos, nem era mesmo, era na freguesia de Carcavelos, mas não era propriamente em Carcavelos, era nos arredores de Carcavelos, mas era a freguesia de Carcavelos. Sim, essa reunião foi o culminar de uma série de reuniões de preparação do programa do movimento das Forças Armadas, em que está documentado, aliás, em livro, está documentado publicamente. Nessa reunião aprovou-se a redação final, enfim, o texto final do programa, e sugeriram-se três nomes para apresentar ao general Spínola, três nomes, propostas de nomes para ele indigitar um primeiro-ministro, a seguir ao 25 de abril. Esses nomes, isso também está escrito, esses nomes foram o Dr. Miller Guerra, médico do Porto, foi o jornalista Raul Rego, que era o diretor do jornal A República, e o economista Francisco Pereira de Moura, que era um professor do ISEG, na altura era ISEG, Instituto Superior de Economia, não era ISEG, e o ISEG veio depois. Esses três nomes foram esses nomes que nós combinámos entregar, propor ao General Spínola. Depois nenhum deles foi aceito pelo General Spínola. Ele acabou por nomear um amigo da confiança dele, que foi um advogado, Adelino da Palma Carlos. Essa reunião, de facto, foi importante, porque também ficou assente que a sigla que estava a chamar-se MOFA, Movimento dos Oficiais das Forças Armadas, deixou cair o O, passou a ser só Movimento das Forças Armadas. Não, isso é importante porque deixou de ser só de oficiais, isso significava que já havia outros postos, além dos oficiais, nomeadamente sargentos e praças, inseridos no processo. Que princípios fez questão de incluir ao defender neste documento final do do programa do Movimento das Forças Armadas? Pronto, o documento a elaboração do documento tem uma pequena história. De facto, o documento, o rascunho original, foi escrito pelo Major Melo Antunes, do Exército. Mas foi escrito por ele na sequência de reuniões connosco. Eu, quando digo connosco, da Marinha. E esse connosco foram concretamente duas pessoas, o Martins Guerreiro e o Almada Contreras. A história também está contada. Eles encontraram-se com Melo Antunes em Algés, num carro do Almada Contreras, que era uma Renault 4L, não sei se ainda existem carros desses, em frente à Nortenha, que é uma pastelaria que ali há, um restaurante de pastelaria que ali há,
e combinaram com ele fazer-se um programa, que era a nossa ideia. E ele, de facto, uma semana depois apareceu com o programa. E esse programa começou depois a ser discutido em várias reuniões. A maior parte delas aqui até em Oeiras, porque a maior parte dos oficiais do Exército viviam aqui, que estavam envolvidos, viviam aqui em Oeiras, nomeadamente o Vítor Alves, que passou a conduzir o processo, quando o Melo Antunes foi destacado por castigo para os Açores, ele e o Vasco Lourenço. Portanto, quando o Melo Antunes foi embora, quem ficou à frente do processo foi o Major Vítor Alves. Tanto em casa do Vítor Alves, em casa do Hotel Saraiva de Carvalho, por exemplo. Enfim, e portanto fomos discutindo as questões do programa. O importante do programa o programa costuma-se. Para já, eu julgo que é importante ter havido um programa. E é isso, em grande parte, que distingue a Revolução Portuguesa do 25 de Abril. Isto é, há um grupo de militares que sabe que para derrubar o regime tem que fazer um golpe de Estado, e começa por ser um golpe de Estado, mas que, ao mesmo tempo, desmonta o próprio golpe de Estado. Ou seja, ao apresentar um programa de democratização do país, acaba por desmontar o próprio golpe de Estado. E assim foi. E assim foi. Ou seja, costuma-se dizer que na gênese do 25 de Abril esteve a guerra, e é verdade, e é verdade. O fim da guerra, e é verdade. Mas podia ter sido só o fim da guerra, naquela altura. Aliás, o próprio general Spínola era apenas pelo fim da guerra. Tanto é assim que na própria noite de 25, toda a noite de 25 de Abril, ele tenta convencer o comando do MFA, na Pontinha, no quartel da Pontinha, aqui em Lisboa, de meter o programa na gaveta. Ele que o tinha aceito, atenção, porque o programa tinha andado a ser negociado com ele, negociado principalmente em dois aspectos. É porque o programa inicial dizia que se reconhecia que a solução, a autodeterminação das colónias. E depois aquilo acabou por ter alguma variação e acabou por dizer que a solução do problema era política e não militar. Ficou assim. Mas ele aceitou isso, mas no próprio dia quis esquecer o programa. Portanto, podia ter sido apenas um golpe militar para acabar com a guerra digamos, e não ter havido democratização. Nós temos aqui um caso, enfim, exatamente semelhante ao lado da Espanha. A Espanha não houve uma revolução para acabar com o regime franquista, e se nós compararmos as duas constituições, a espanhola e a portuguesa, elas são bastante diferentes no que diz respeito à democratização. Demos conta disso, por exemplo, quando esteve cá a Troika, em 2014, em 2011, 2014, a maior, os decretos do governo da altura não passaram no Tribunal Constitucional, à luz da Constituição, teriam passado em Espanha, por exemplo, todos. Todas as medidas que aqui foram que não foram viabilizadas pelo Tribunal Constitucional, em Espanha, por exemplo, a Espanha tinha passado, só para dar um exemplo. Mas, de facto, a questão do programa, a existência de um programa, é que torna a Revolução de Abril original e que torna, não é só a existência de um programa, mas é principalmente isso. Onde é que está a maior originalidade? Em primeiro lugar, foi uma facção jovem das Forças Armadas. Portanto, parece que, embora tivessem dois generais a encabeçar formalmente o movimento, que era o general Spínola e o general Costa Gomes, de facto a ação militar foi conduzida por capitães. Quer dizer, foi conduzida pelos quadros debaixo da hierarquia dos oficiais, capitães e majores. E isso é logo uma primeira originalidade. A segunda, aliás, se quiser, a segunda, podemos dizer, é a existência do programa. E há uma herança que nós podemos, digamos, há uma herança importante do 25 de Abril que dá a ideia permanece e que deve ser abraçada por toda a gente, e nomeadamente pelas pessoas jovens.
é que, de facto, primeiro, de facto, foi gente jovem que fez o 25 de Abril, ao contrário da maior parte das revoluções. É um setor do aparelho de Estado, portanto, das Forças Armadas, e repare-se, não é uma insurreição popular que tem à frente uma força armada, atenção, como a gente vê na maior parte das revoluções, se não todas, quer dizer, há uma insurreição da população que entretanto pega em armas e depois constitui uma força armada dessa população que até combate as próprias forças armadas que estão no poder. Neste caso, isso é evidentemente uma originalidade, completada com o facto de ter havido um programa que apela à participação popular e que diz que no prazo de um ano, tem que haver eleições livres, tem que haver eleições para eleger uma Assembleia Constituinte, que nós vamos comemorar agora até, dentro de dias, não é? Os 50 anos, porque foi em 25 de Abril de 1975, exatamente um ano depois do 25 de Abril. E, portanto, esse compromisso foi cumprido. E repare-se, os militares que fizeram o 25 de Abril fizeram sempre usando processos democráticos da sua organização, porque as reuniões começaram em setembro de 1973, isto as reuniões do movimento dos capitães, porque tem que se dizer, nós estamos aqui a falar dos oficiais de marinha, mas o essencial do 25 de Abril é feito pelo Exército, é feito pelos camaradas do Exército. Claro. Também se pode dizer que a Marinha teve quer dizer, o movimento democrático da Marinha teve uma grande influência, precisamente através da elaboração do programa. Primeiro, de ter conseguido que houvesse um programa e depois de ter participado nele. E aí eu faço aqui que liga com a sua primeira pergunta até. É porque houve um grupo de oficiais de Marinha, 11, mais 4 cadetes da Escola Naval, na altura até já se chamavam aspirantes, que eram do último ano, que estivemos no Congresso da Oposição Democrática em abril de 1973, em Aveiro. Portanto, eu estive lá, esteve lá o Martins Reis, esteve lá o Amada Contreiras e mais uma série de nós. Ora, esse Congresso produziu umas conclusões, umas conclusões que não digo copy-paste, porque na altura não havia computadores, não é verdade? Mas que se fosse hoje era praticamente copy-paste, passaram para o programa. Portanto, o programa é informado pelas conclusões do terceiro Congresso da Oposição Democrática de 1973 em Aveiro, que cerca de um ano antes. Mais ou menos um ano antes, foi de 4 a 8 de abril de 73. Ora, e isso deve-se exatamente porque houve este grupo de oficiais de marinha que lá esteve, que absorveu aquelas ideias e que contactou com aquelas pessoas, não é, com os oposicionistas, e que depois verteu, ou ajudou a verter para o programa essas ideias. É evidente que o Melo Antunes tinha as mesmas ideias já. Ele não esteve no Congresso, mas era como se tivesse estado. Portanto, houve aqui uma sintonia muito grande entre digamos, a Marinha e o Melo Antunes. Portanto, desse ponto de vista, e todas as reuniões que houve do Movimento dos Capitães a partir de setembro, e elas foram 9, a última das quais foi até aqui em Cascais, mas passaram pela Caparica, por Óbidos, por Estoril, etc. Essas reuniões houve sempre eleições da Comissão Coordenadora, houve sempre debate franco e aberto, houve sempre, o processo democrático esteve sempre presente. O que é mais notável, porque foi feito dentro de uma estrutura militar, uma hierarquia militar, foi feito na clandestinidade e foi feito em guerra, com uma guerra às costas. Portanto, e isso não dispensou de maneira nenhuma que se tivessem adotado processos democráticos. Portanto, a primeira grande lição, digamos, que nós, ou inspiração que podemos escolher no processo do 25 de Abril é exatamente a permanente utilização dos processos democráticos. Em segundo lugar, e vem a propósito do compromisso das eleições, é
é exatamente o respeitar os compromissos assumidos. E atenção, durante todo o PREC, o processo revolucionário em curso, não é? Como é conhecido, durante um ano, houve muitas pressões para que não houvesse eleições. E pressões de vários lados. Quer dizer, tanto daqueles que não queriam eleições mesmo, como daqueles que diziam que ainda era muito cedo para fazer eleições e queriam mais tempo. Portanto, e não foi nada fácil manter o compromisso de fazer eleições para a Constituinte no prazo de um ano, conforme constava do programa. Outro aspecto que tem que ser creditado ao processo do 25 de Abril é um, uh, digamos, o compromisso individual. Repare-se, não basta ter-se aceite ou ter-se concordado com meia dúzia de palavras, foi assumido, foi assumido, houve um processo de grande confiança, até porque o processo foi conduzido e proporcionou isso. Porque, vamos dar um exemplo. No PARSE não havia telemóveis. Os telemóveis são muito posteriores. As comunicações eram muito difíceis. Não se podiam usar as comunicações oficiais para não se denunciar nada. Portanto, a senha foi dada pela rádio. Como todos sabemos, o Grândola Vila Morena e primeiro depois do Adeus e depois o Grândola Vila Morena. Porquê? Porque não se podiam usar telefones, senão a PIDE detectava as conversas, não se podiam usar as comunicações militares, porque se estava em revolução exatamente contra isso. Portanto, qual foi a solução? Foi lançar uma senha pela rádio, na verdade. Foi distribuir o plano de operações feito pelo Hotel Saraiva de Carvalho. O plano de operações foi distribuído pessoalmente em todo o país, portanto, por mensageiros, por oficiais envolvidos, que se deslocaram nos seus automóveis, distribuiu por todo o país. Vieram tropas de todo o país. Quer dizer, isto não foi só uma questão de Lisboa, Porto ou Coimbra. Houve tropas de todo o país. E, agora repare-se, o homem que está em Viseu, envolvido, em Viseu é um caso típico, recebe a senha, ou no Porto, ou em Coimbra, ou noutro sítio qualquer, ouve a senha pela rádio e chega ao coronel, comandante do quartel, e diz: o senhor está a favor ou está contra? Se está a favor, venha connosco. Se não está a favor, prendemos. E depois vem por aí fora. Repare, confiante que o tipo de Coimbra, o camarada de Coimbra, e o do Porto, e o de Faro, e o de Beja, e o de Évora fazem a mesma coisa, porque ele não sabe, não tem comunicações com ele. Pois, a nossa pergunta ia ser mesmo isso, porque no dia 25, no dia 25 de Abril encontrava-se no Instituto Hidrográfico, longe do foco dos combates na rua, Sim, e era para perguntar como é que tinha vivido estas horas decisivas a partir do seu posto. Esteve em comunicação, pois já acabou por nos responder que a comunicação era muito difícil e era só pois, acreditar no não. processo. Pois, por acaso, não, pois, enfim, os que estavam envolvidos, pois, como digo, eu tive vários contactos com o Martins Guerreiro, na verdade, e até se chegou a pensar, a certa altura, que os PIDs que estavam na António Maria Cardoso, portanto, na sede da PIDE, podiam, não sabíamos onde os meter, não é? Onde os prender, onde os guardar, e uma das hipóteses chegou a ser o próprio Instituto Geográfico. Mas acabou por não se concretizar nada disso, porque, entretanto, em Caxias, na prisão de Caxias, não é? Fez-se quer dizer, os presos, entretanto, foram libertados no dia 26, na noite de 26 para 27, os presos políticos foram libertados e os PIDs foram que ficaram lá presos. E, portanto, os da António Maria Cardoso, que também só foi no dia 26, ao fim do dia, acabaram por ir diretamente para Caxias. Mas houve ali uma indecisão, porque não se sabia bem como é que as coisas estavam em Caxias ainda. Na António Maria Cardoso já se tinha resolvido o assunto. Também foram tropas de marinha, atenção, e aí também é importante, digamos, frisar esse ponto. Portanto, aí houve de facto, mas
Não, vivi, quer dizer, eu ainda saí, fui à Baixa dar uma vista de olhos o que é que estava a acontecer lá no Chiado, mas não havia, nós não, no Instituto Geográfico nem, não é uma unidade militar, quer dizer, é uma unidade militar porque pertence à Marinha, mas não é uma unidade do ponto de vista operacional, nem sei se havia lá armas sequer, quer dizer, quer dizer, é um instituto de engenharia, portanto, não é propriamente uma força de fuzileiros. Eh, Portanto, mas eu ainda lhe dizia mais, quer dizer, além disso, além de ter sido processos democráticos, dos compromissos, da confiança e dos compromissos, da garantia dos compromissos que se assumiram. Assumiu-se que se fazia, fez-se. E, portanto, e depois a questão da adesão popular. A gente só saberia se tinha razão a posteriori. Portanto, ninguém tinha a certeza que estivesse no bom caminho. Quer dizer, quando se apelou à participação popular, podia ter acontecido que os populares não tivessem, diz, resolvam lá isso entre vocês, pá, que nós não temos nada a ver com isso. Quer dizer, podia ter sido assim, não é? Mas o programa estava um bocado feito para, com base no tal Congresso, das conclusões do Congresso da oposição democrática, havia algumas garantias que aquilo eram, digamos, reivindicações e anseios que praticamente toda a gente tinha. Portanto, nesse sentido, mas isso implica o quê? Implica que em qualquer coisa que se faça se tenha que estudar a situação. Portanto, isto não saiu da cabeça de agora de meia dúzia de indivíduos, quer dizer, foi-se ao Congresso exatamente para saber as linhas com que a oposição se cozia, não é? Portanto, tudo obriga a um estudo prévio. Sinais vê nas novas gerações. Há risco de esquecermos Abril ou sente que há esperança na memória democrática? Pois é uma pergunta bem pertinente. Eh, Se nós virmos o que aconteceu ano passado, na comemoração dos 50 anos de Abril, foi uma coisa fantástica que não se estava à espera que houvesse, quer dizer, estava-se à espera que a adesão às manifestações populares, às comemorações populares, fossem semelhantes às anteriores, às que eram normalmente, quer dizer, naquele dia há desfiles comemorativos, etc. Mas, de facto, por exemplo, na Avenida da Liberdade, aqui em Lisboa, aquilo que normalmente era o desfile ir pela rua, pela estrada, pelo meio da avenida, não é? Descer a avenida. Ora, o ano passado foi a avenida de lado a lado. Foi uma coisa impressionante. Quer dizer, eu fiquei surpreendido, confesso, quer dizer, e muita gente ficou surpreendida. Portanto, há, há de facto um sentimento, eu julgo que há que distinguir duas coisas. Uma são as comemorações institucionais, da Assembleia da República, dos partidos, do governo, digamos, da instituição. Eu essas admito que se vão esmorecendo. Agora, com base naquilo que se viu o ano passado, 50 anos depois, quer dizer, as pessoas, e pessoas que nunca tinham, eu conheço pessoas que nunca tinham comemorado o 25 de Abril. Eu bem sei que são, que é o facto de ser uma data redonda e tudo isto são modas às vezes, não é? Quer dizer, e a comunicação social tem muito a ver com isso. Mas o certo é que as pessoas responderam, portanto, eu admito que o sentimento de liberdade, mesmo que eu não gosto da palavra liberdade, prefiro liberdades, porque a gente não tem só uma liberdade. Ou, se quisermos, a nossa liberdade é constituída por muitas liberdades. Os jovens agora não têm liberdade de ter casa, por exemplo, de arrendar casa. Essa liberdade não tem a maior parte, não é? Isto para dar um exemplo. Mas nós temos a liberdade de falar e de expressar as nossas ideias, quer dizer, as liberdades políticas, chamemos-lhe assim, de associação, de formação de partidos políticos, de manifestação, de expressão de pensamento, essas continuam a existir. Embora na imprensa, ou na comunicação social, mas, quer dizer, antigamente havia a censura do Estado e atualmente começa a haver muita censura privada, né? Porque nem toda a gente tem acesso fácil aos meios de comunicação social. Nem todos os setores têm o mesmo acesso, pelo menos não têm o mesmo acesso. Portanto, há liberdades
E já não estou a falar das liberdades que decorrem diretamente da situação económica e social, não é? Quer dizer, há liberdades que não se conseguem ter, porque não há extrato económico suficiente, força económica suficiente para isso. Portanto, é preferível a palavra liberdades. Eu estou convencido que, do ponto de vista das liberdades políticas, o 25 de Abril vai continuar presente. Agora, o que não há dúvida é que as restantes liberdades que estão expressas na Constituição, essas cada vez são menos cumpridas. Cada vez estão a ser menos cumpridas. E neste âmbito de celebrações do 25 de Abril, há algum gesto ou tradição que mantenha todos os anos, que faça questão em assinalar esta data? Sim, faço os possíveis por ir, e tenho ido sempre, ao desfile do 25 de Abril, isso é verdade. E não recuso convites como este, não recuso convites como este, portanto, que aliás, volto a agradecer, para se lembrar, mas sempre nesta perspectiva, não temos que ter nostalgia. Não se deve ser nostálgico, quer dizer, aquilo que eu referi há bocado, acho que são ensinamentos que não se trata de nostalgia, trata-se de ensinamentos que podem ser agarrados hoje e continuados hoje. Quer dizer, o respeito pelos compromissos, os processos democráticos, a instalação da confiança, o preparar as coisas, estudar os problemas e prepará-los como deve ser, quer dizer, depois ter sempre como critério a adesão popular, quer dizer, a verificação em relação às pessoas. E isso são princípios que não havia em Portugal no Estado Novo, no salazarismo, no fascismo, mas que o 25 de Abril veio trazer, quer dizer, e portanto esses ter sido gente jovem, ter sido um setor do Estado, não se pretender. No fundo, houve duas ações convergentes. Uma foi dos militares que deram cabo que atiraram abaixo o regime em si. Quer dizer, fecharam o regime. Portanto, demitiram o governo, demitiram a Assembleia que havia, demitiram toda a gente, o Presidente da República, prenderam-nos, etc, etc, etc. A outra foi, em paralelo e não combinado, foi a adesão popular que desencadeou todo um processo de participação popular incrível. Logo no próprio dia, quer dizer. E reparem, não estavam combinados uns com os outros. Né? Embora a ação dos primeiros, através do programa, tenha proporcionado a intervenção dos outros. Mas tudo o que se passou depois é a ação, os militares como que deram cobertura, já não foram eles a fazer, deram cobertura àquilo que as pessoas organizadamente fizeram na prática do seu dia a dia. Quer dizer, portanto, não é, como disse, não foi uma insurreição popular com a Força Armada à frente, foram dois caminhos paralelos e isso também é reconhecido no mundo. O 25 de Abril teve e continua a ser referenciado no mundo. Basta dizer que a Associação 25 de Abril tem, o site da Associação 25 de Abril tem milhões de consultas por ano. Aliás, é um site que tem imensa informação, tem imensa informação sobre o 25 de Abril e tem milhões de consultas por ano. E na maioria são estrangeiros. Portanto, o 25 de Abril continua a ser uma fonte de ensinamento, exatamente por não ter sido uma revolução clássica, uma revolução igual às outras. Para finalizar, e acho que também acabou agora de nos mostrar alguns dos princípios que 25 de Abril simbolizam para si, que mensagem gostaria de deixar aos estudantes do técnico sobre os valores do 25 de Abril? Olha, estes mesmos, quer dizer, interessarem-se pelos assuntos, quer dizer, interessarem-se pelos males da sociedade, estudá-los, não reagir, não reagir só por opinião ou espontaneamente, não, mas estudar os assuntos, procurar estudá-los e formar uma opinião crítica sobre eles, quer dizer, ter sempre usar o velho axioma do Descartes, na verdade, a dúvida sistemática, portanto, sobre tudo o que nos aparece à frente.
ter a dúvida sistemática, procurar as fontes, procurar. Porque, repare-se, nós estamos sujeitos, como estávamos na altura, né, em 25 de Abril, durante a guerra, antes de 25 de Abril, nós estávamos sujeitos a uma comunicação social, na altura era única mesmo, quer dizer, em que o inimigo eram terroristas, pá, Portugal era o UNO do Minha Timor, na verdade, os outros, portanto, as baixas do nosso lado eram escondidas, eram dadas a conta-gotas, pá, etc. E havia propaganda contínua. Ora, hoje, a comunicação social, em certos aspectos, está parecida, embora noutros, com outras formas, não é? Mas os seus conteúdos estão muito afunilados muitas vezes. Além disso, há uma tentativa para o julgamento sumário na praça pública dos problemas, das pessoas e dos problemas. Eu considero isto que é decisivo que isto digamos, que se rasgue esta barreira. Repare, vamos dar um exemplo. O princípio é não matar. O princípio número um de qualquer código civil é não matar. Qualquer código, seja qual for. Se um homem mata outro, o que acontece é que na comunicação social ele é imediatamente condenado. Fica logo condenado. Quer dizer, mas esquecendo-se que, se formos a tribunal, há condenação, há pena suspensa, há absolvição. Porque o indivíduo pode matar e ter atenuantes, ou até ter atenuantes completas, apesar do princípio ser não matar. Portanto, se passarmos isso para tudo o que ouvimos, qualquer facto que sucede aí na comunicação social, atira-se logo. Está condenado. Mas em qualquer tribunal temos que ver o enquadramento, temos que ver porque é que aquilo é, porque é que não foi. Isso obriga a estudar. Isso obriga a estudar. Portanto, o apelo que eu faço aos estudantes do técnico, neste caso, é que não se deixem enredar por aquilo que é apresentado. Epá, procurem entender o fulcro dos problemas, tanto mais que estão num instituto, que aliás me prezo. Os três filhos são três engenheiros do técnico, portanto, tenho três filhos engenheiros do técnico, portanto, um de civil e dois de eletrotecnia. Portanto, uh, uh, não se deixem enredar por aquilo que nos dizem. Ouçamos, claro, mas depois vamos estudar os problemas. E estudar os problemas nesta base. Quer dizer, vamos sempre perceber porque é que as coisas acontecem. Ir buscar porque é que as coisas acontecem. Ir buscar o mecanismo, na verdade. Porque isso é que está na raiz, afinal de contas, da engenharia. O que nos interessa é o mecanismo das coisas, na verdade. E não propriamente as fórmulas. Pá. O que interessa é saber por dentro como é que aquilo trabalha. Portanto, é isso que eu. E a inspiração são estas que eu acabei de referir há bocado. Chegamos assim ao final desta conversa, que foi, sem dúvida, um momento de enorme aprendizagem e inspiração. Em nome do Técnico Debate Club, quero agradecer profundamente ao comandante Simões Teles por ter aceitado o nosso convite e, acima de tudo, por nos ter guiado por dentro da história. Foi um privilégio ouvi-lo e partilhar a sua história com todos os que hoje querem compreender melhor o que foi e continua a ser o 25 de Abril. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez.